Estimados irmãos e irmãs, com a graça de Deus, com a proteção da Santa Avó Rosa, chegamos em mais um final de semana. Temos ou devemos ter a convicção de fé que tudo isso se deu graças ao poder de Deus, da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, que se manifestaram para livrar-nos dos males, dos perigos, das tentações, de maneira que pudéssemos chegar até hoje livres, sãos, salvos, e podermos então nos reunirmos na casa do Senhor, no tabernáculo santo, nesta igreja apostólica. Que todos possam reconhecer esta grande verdade e que estejam com vossos corações voltados e desejosos de, unidos, expressarmos louvores e adoração ao Reino dos Céus por mais esta oportunidade. Que vossos espíritos também estejam voltados e dispostos também para que a partir desta reunião possam se alimentar um pouco mais das virtudes dos céus, de maneira que possamos fazer valer a pena uns instantes que aqui nós permaneceremos no transcurso desta reunião. Que a tua vinda com este estado de espírito lhe garanta neste exato momento o feliz direito de serem alcançados pela paz do nosso Senhor. E que, associado a esta paz, também chegue a cada um de vocês as preciosas bênçãos da Santa Avó Rosa e também do nosso estimado e santo Irmão Aldo. Que o meu desejo para estes que aqui estão também possa alcançar a todos que estiverem participando desta reunião via internet. Os que puderem, eu convido para colocar-se em pé. E nós vamos então pedir a orientação dos céus para o bom êxito de nossa reunião. Vamos orar. Ó Altíssimo Deus, o nosso soberano e eterno Pai, ações de graças e de louvor em uma só voz, a voz do nosso Espírito, nós te apresentamos nestes instantes iniciais dessa reunião, ó Pai Celeste. Reconhecidos e agradecidos, quão grande é o teu poder e amor que é dispensado sobre nós, amor associado ao poder, que tem mantido a estabilidade deste planeta, que tem mantido a estabilidade desta igreja apostólica, e tem mantido também a estabilidade das famílias e dos adeptos a esta fé. Te louvamos e te glorificamos também, ó Senhor Jesus Cristo, bem como ao Divino Espírito Santo. Lembramos também, ó Mãe Virgem Maria, porque também a Senhora faz parte da corte celestial, bem como o teu poder também é manifesto para que este equilíbrio mantenha-se neste planeta, em nossa vida, nesta igreja, nas famílias apostólicas. Que também os anjos, os demais santos, que fazem parte da corte celeste, também a Senhora Santa Avó Rosa, o Senhor Santo Irmão Aldo, que também são responsáveis por este equilíbrio nesta igreja. Que o poder dos Senhores se façam presente novamente nesta noite, de maneira a ungir os atos devocionais desta reunião, a inspirar-nos de maneira que nós possamos ser, ou que nós iremos falar por meio da música, por meio da palavra, que seja, ó Santa Avó Rosa bendita,
a expressão da tua vontade. E que estas palavras, já não mais vazias, sozinhas, mas contando com o teu poder convencedor, ó Santa Avó Rosa, que venha a convencer, se houver ainda algum coração que precisa do convencimento, que venha alimentar a fé, se houver algum coração que precisa de mais fé, de mais bom ânimo, de mais coragem, de mais perseverança, daqueles que porventura precisam compreender as verdades que há nesta igreja. Que estas palavras também, ó Santa Avó Rosa bendita, possa servir de alimento para o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito, de maneira que um espírito forte ninguém poderá nos abater. E com este espírito forte continuaremos avante, continuaremos na luta, caminhando rumo à eternidade. Cremos e confiamos que o poder do céu já é real e presente em nosso meio e inclusive já está sendo manifesto. Por isso e por todas as outras bênçãos, graças, virtudes que ainda nos concederão, a nossa gratidão e o nosso louvor. E em teu bendito e santo nome, ó Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, eu declaro esta reunião iniciada. Amém. Vamos cantar de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira
Que felicidade, que imensa alegria de saber que o irmão Aldo nos protege todos os dias com a Santa Rosa e a Virgem Maria. Ele nos conduz como uma estrela guia. Te agradeço de todo o coração, ó querido irmão Aldo, primas, amigo, irmão, mesmo sem clamar teu nome, estende a tua mão, me livra do perigo, me dando a proteção. Sem clamar teu nome, estende a tua mão. Nos livra do perigo, nos dando a proteção.
Muito bem, irmãos. Com este mesmo silêncio, com esta mesma reverência, nós vamos meditar na mensagem que está em nosso boletim para este final de semana. Esta mensagem tem como título Santa Avó Rosa, com Jesus Nosso Senhor e Maria Santíssima, fontes de vida e paz. Antes de fazer a leitura, mais um detalhe. Quando nós falamos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, de maneira alguma nós estamos eliminando Jesus. Jesus continua sendo o mesmo, como sempre foi e sempre será. Inclusive, Jesus continua sendo o único caminho que leva ao reino dos céus. Ele mesmo disse que Ele é o caminho, Ele é o único caminho que leva ao reino dos céus. Quando nós falamos da Santa Avó, nós não eliminamos Jesus. A Santa Avó, ela veio realizar uma missão em nome de Jesus. Tudo que ela fez em nome e amando de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele continua sendo a fonte de todo o poder e sabedoria. Deus, ele continua sendo o mesmo, como sempre foi, assim como também Jesus. O que acontece, como sempre aconteceu, como foi na época dos profetas, também na época dos apóstolos. Então Deus não era justo, de certa forma, que o Deus, de fato, Ele, Deus Todo-Poderoso, o seu Divino Espírito, eles descessem à terra para fazer a obra. Então, eles sempre escolheram pessoas humildes e bondosas de coração e dividiram o poder deles para estas pessoas, para fazerem obra em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Foi assim com Moisés. Moisés não tirou aquele povo daquela terra amando de Deus. Deus não deu uma ordem para Moisés. E ele tinha, de certa forma, poder para executar esta obra. Não foi assim também com os apóstolos, com São Pedro, com São Paulo. Assim também é o que tem se dado nesta igreja com a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. Os dois representam o reino dos céus. E cada qual continua no seu posto. O Espírito Santo é o topo da hierarquia. Deus, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, os apóstolos, os profetas. É que o poder de Deus e do Espírito Santo, ele é dividido. Então ele vai aumentando mais poder. E estes santos, então, eles executam uma obra amando de Deus. Eles nunca fizeram nada nesta terra por vontade própria. Tanto que eu vou ler na mensagem, em determinado momento, vai falar que a Santa Avó tem o poder de realizar milagres. E fala que antes dela realizar o milagre, ela primeiramente consulta a Deus. Embora tenha todo o poder e autoridade para executar, mas com uma submissão a Deus, mostrando que Deus continua sendo e estando na sua posição, ela sempre procura a Deus antes de executar, embora foi-lhe dado todo o poder e autoridade para executar. Mas para não restar dúvidas no coração de ninguém, principalmente dos adeptos a esta fé, ela sempre fez isso. Assim como o Santo Irmão Aldo também. A ele foi dado toda a autoridade para, enfim, inclusive nós cantamos um hino, que a ele foi dado também as chaves do poder das trevas. Então todo o poder estava e está sobre as suas mãos, e a autoridade também foi lhe dado para executar. Mas lembrem-se, quando nós falávamos com o irmão Aldo, que ele dizia, eu vou falar com a avó. Uma maneira que há um respeito à hierarquia divina. Portanto, todos os santos continuam sendo como sempre foram. Inclusive Deus, Divino Espírito Jesus,
como foram desde a eternidade, tendo a mesma importância, estando no mesmo posto. E estes santos, eles atuam única e exclusivamente em nome de Deus, executando a ordem de Jesus. Dado este pequeno esclarecimento, vamos então à leitura. Que todos procurem reverenciar-se, porque é um ponto de doutrina muito importante para o conhecimento e, consequentemente, o desenvolvimento da nossa fé e o conhecimento que se faz necessário para nós podermos ir para os céus. A mensagem então segue dizendo assim: a Santa Avó Rosa veio à Terra com a missão de revelar a pessoa de Jesus, nosso Senhor, revelar a sua glória e também o seu poder. Veio para ensinar o valor de sua doutrina e para dar realce ao seu poder santificador. Veio também para revelar a glória de Maria Santíssima e para ensinar o povo a crer e confiar nos santos e nos anjos do nosso Deus e Pai. Ela recebeu o poder santificador e a glória de operar milagres e maravilhas no meio do seu povo, atuando em favor de todos aqueles que nela depositarem fé, esperança e confiança. A Santa Avó Rosa, juntamente com Jesus nosso Senhor, são as duas testemunhas do poder de Deus e de toda a sua glória, conforme foi profetizado por São João no livro do Apocalipse. Ela recebeu de Jesus as chaves da morte e do reino do mal, para libertar do domínio das trevas e do pecado, salvando toda pessoa que a ela se entregar de todo o coração. Então não existe um local pelo qual a Santa Avó Rosa não pode tirar uma pessoa. Inclusive, aqueles que estavam trancados no reino das trevas. E este não é um fato fictício, irmãos. Muitos da nossa igreja, inclusive pessoas que pessoalmente conheço, que faziam parte de entidades totalmente opostas da nossa. Portanto, entende-se e compreende-se que estavam trancados nos portões do reino das trevas. E esta pessoa hoje que eu estou lhes falando, prega o evangelho desta igreja. Então, irmãos, o que nós falamos aqui não é algo fictício, não é algo baseado em histórias reais, são fatos verídicos que se comprova diante dos nossos próprios olhos. Ela recebeu de Jesus, eu li essa parte, tem o poder de transmitir a vida do reino do nosso Deus e do seu divino Espírito ao arrependido, purificando o coração do convertido a Jesus e a mensagem da nossa igreja, transformando-o em uma alma digna de toda a graça e virtude que existem no Espírito Santo do nosso Pai. Junto com o Divino Mestre e Maria Santíssima, esta Santa Gloriosa possui o poder vivificador para santificar e aperfeiçoar toda pessoa de boa vontade que queira permanecer na Igreja Apostólica, que deseja mudar de vida, abandonar maus pensamentos, vícios e costumes contrários à vontade de Deus, que almeja deixar sentimentos como raiva, ódio, ciúme, inveja, impaciência, orgulho, vaidade e também a soberba. Como santa preparada e enviada por Jesus, nosso Senhor e Salvador, ela tem o poder de conceder as mais belas virtudes do reino de Deus àqueles que desejam permanecer nesta igreja e no caminho dos céus, modificando o seu espírito e transformando-os em verdadeiros filhos de Deus, perfeitos em tudo e úteis à sociedade, à família e à igreja. Irmãos, a maior virtude que ela pode transmitir é a vida. A vida
que deve haver em nosso espírito. Esta é a maior virtude que a Santa Avó Rosa pode e tem transmitido na vida daqueles que querem. A vida do Espírito, irmãos, aquela vida que deve prevalecer e permanecer para toda a eternidade. Não é aquela vida do teu corpo, que anda, que fala, que trabalha, que estuda. Esta é a vida do corpo e ela tem um fim. Falamos da vida do seu espírito, porque nós temos o nosso espírito. E quando nós estamos com Deus e com a Santa Avó Rosa, nós temos uma virtude, essa virtude da vida. Então, quando o nosso corpo falecer, o nosso espírito vai para os céus, e lá viverá para a eternidade. Lá não tem fim, não tem contagem de tempo, não tem horas, não tem dias, não tem meses, não tem séculos, não tem noite, não tem dia, não tem dor, não tem frio, não tem calor. Entenderam? Então, a Santa Avó Rosa tem o poder de transmitir esta qualidade, essa virtude para o nosso espírito. E aquele, eu lhes disse, aquele que estiver com Deus e a Santa Avó, então, quando o corpo falece, vai para os céus. E aquele que não está, o que acontece? Então, inclusive, a palavra disse que então haverá prantos e ranger de dentes. O espírito, ele permanece nas trevas para toda a eternidade, também no sofrimento eterno. Então, a Santa Avó tem este poder. Quem está no pecado está nas trevas, está, como eu lhes disse, acorrentado, fechado nos portões lá do reino das trevas. Então, se a pessoa tem um desejo sincero no coração, a Santa Avó tem o poder, por orientação de Jesus e amando de Deus, de entrar onde quer que seja e resgatar aquele espírito. E conceder as virtudes, como por exemplo, a mais importante, que é a vida, que tira a pessoa da morte espiritual e dá a vida para o seu espírito e garante que ela tenha a felicidade de viver eternamente no reino dos céus. Este é o poder, irmãos, que está sob a Santa Avó. Esta santa, bendita e poderosa tem o poder de realizar milagres. No entanto, para conceder sua graça, ela consulta primeiramente a vontade de Deus e os méritos da pessoa e da família que buscam seu amparo e alento. Encontrando fé e confiança naqueles que clamam por seu santo nome, a Santa Avó Rosa realiza milagres importantes e inéditos na vida do seu povo e de todos que nela confiam e recorrem à sua divina misericórdia com esperança e fé. Desde que recebeu o seu precioso galardão de Espírito Consolador da promessa de Jesus, a Santa Avó Rosa tem realizado milagres notórios na vida das pessoas, ouvintes e internautas da Hora Milagrosa, e tem atendido aos pedidos dos apostólicos que clamaram em favor de familiares, amigos e conhecidos doentes, necessitados e aflitos. Ela, Santa Avó Rosa, também me preparou, diz o irmão Aldo, para participar do seu ministério de Consolador, ajudando-a nesta obra gloriosa de aliviar sofrimentos e livrar aqueles que creem, curando-os de terríveis enfermidades e prolongando a vida de milhares de pessoas, concedendo alento e paz a tantas outras. É imenso o poder que a Santa Avó Rosa, bendita e gloriosa, tem exercido para manter a Igreja unida, santa e disciplinada, requisitos essenciais para que seja vencedora com o reino dos céus. A Santa Avó Rosa muito tem lutado para manter viva a fé no coração do nosso povo e tem trabalhado para retirar dos corações os maus sentimentos, o orgulho e a vaidade, santificando almas para o nosso Deus e Pai. É grande a sua luta e a minha também, diz o irmão Aldo. Assim, peço a compreensão de todos os apostólicos para que saibam valorizar o grande sacrifício que a Santa Avó Rosa enfrenta, a fim de manter em cada coração a verdadeira fé, o amor e o respeito pela nossa doutrina e disciplina. Irmãos apostólicos, confiem nesta santa, em Jesus nosso Senhor, em Maria Santíssima e em mim, irmão Aldo, profeta apostólico. Unidos a mim, a estes santos gloriosos de grande poder, vamos lutar para manter a nossa Igreja santa e unida. Este é o desejo da Santa Avó Rosa e também o meu.
Recomendo aos irmãos e irmãs o mesmo ensino ministrado pelo apóstolo São Paulo aos Efésios, quando disse assim: exorto-vos pelo Senhor Jesus, que vos comporteis de maneira digna da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros mutuamente, com caridade, e prontos para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Seja um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que atua no meio de todos e que se encontra em todos os corações. Este é o conselho que eu, irmão Aldo, lhes dou em nome da Santa Avó Rosa, de Jesus, da Virgem Maria, Santa Mãe e Rainha dos Céus. Que estes santos benditos e gloriosos sejam fonte de vida e de paz para cada um dos irmãos apostólicos e leais. Só para conhecimento, esta mensagem foi editada do boletim que foi escrito no mês de janeiro de 2010, quando o nosso primaz ainda estava aqui. Então são palavras dele, que hoje foi reescrita para a nossa meditação. Mas, irmãos, em cima do que nós meditamos, eu quero aqui rapidamente trazer 3 pontos que julgo importantes para o nosso conhecimento a respeito da manifestação do poder da Santa Avó. Então nós falamos que a Santa Avó tem o poder de realizar muitos milagres, como tem realizado na nossa vida. Mas observem, como eu lhes disse, o primeiro ponto, inclusive na parte da leitura, ela fala que primeiramente ela consulta a Deus. Então é uma submissão que ela tem para que Deus, embora Deus deu o poder a ela, como deu a Jesus, mas há uma submissão. Então ela consulta, a partir da permissão de Deus ela executa. Mas também nesse mesmo trecho fala que ela consulta os méritos da pessoa e da família que busca. Não é que, no tempo que ela estava aqui na terra, não é que ela chegava na casa da pessoa, na igreja, me fala um pouco sobre você que eu vou consultar, ver se você está merecendo. Irmãos, para executar o dom de profeta, o dom para falar, para trabalhar, realizar uma obra em nome de Deus, existe um dom que é fundamental, um dom básico, que na doutrina nós conhecemos como o discernimento. É o dom de discernir os espíritos, que vem a ser para um rápido entendimento. Deus, ele tem esse poder, o Espírito Santo tem esse poder, Deus tem esse poder, ele concedeu a Jesus, que deu aos demais santos. Então eles conhecem, olha, se de repente fosse me dado agora o direito de distribuir, não que eu tenha esse poder, entenda, mas vamos imaginar que a mim fosse dado, a qualquer pessoa que estivesse conduzindo a reunião, fosse dado o direito de dizer assim, quais serão as pessoas que vão receber a bênção hoje. Então, baseado no que eu estou vendo, todos estão reverentes. Então, esse seria o ponto de decisão. Logo, se todos estão reverentes, a minha decisão seria: todos podem receber a bênção de igual maneira. Só que eu posso ver só aquilo que está diante dos meus olhos. Eu não tenho, como nenhum de vocês, os senhores têm o direito e o poder de ver o que de fato está após o que os olhos podem ver. Todos estão atentos, aparentemente, mas eu não posso afirmar que de fato estão. Pode ser, e espero que não estejam, mas pode ser que tenha alguém que esteja me olhando, ou olhando para quem está aqui à frente, que aparentemente estão atentos, mas a sua cabeça está lá em outro lugar. Pode ser que estão compartilhando com este pensamento, mas lá no seu coração existe um sentimento, que na sua fisionomia luta e consegue passar uma fisionomia de paz, de amor, mas talvez lá dentro tenha um sentimento de rancor, de ódio.
Então, para não agir com a injustiça de dar algo a alguém que não merece, ou de deixar de dar algo a alguém que esteja merecendo, é necessário que quem vai executar o poder de Deus, que tenha a autonomia de poder dar algo a alguém, algo que vem divino, é preciso ter este dom de discernir os espíritos. Portanto, se a mim fosse dado o direito, eu, como lhes disse, iria falar, podem dar, o anjo, o santo, pode distribuir para todos. Só que aí entra o poder da Santa Avó. Queiram ou não, acreditem ou não, neste exato momento, a Santa Avó Rosa está sondando as profundezas do seu espírito. E querendo ou não, ela sabe exatamente o que vai no seu coração. Sabe exatamente qual é a real atenção que estão dando para as palavras que estão chegando aos vossos corações. E com esta capacidade divina, então ela executa o seu dom. Ela manifesta o seu poder para realizar ou não um milagre, para dar ou não uma bênção. Já pensaram desta maneira? Quão interessante é as coisas de Deus. Então, esta consulta que a Santa Avó faz não é uma consulta de diálogo, mas no silêncio, sem que a pessoa que esteja pedindo perceba, ela está automaticamente fazendo aquela análise. E aí ela vai conceder a bênção. Olha, e nesse detalhe tem 3 pontos. Se a pessoa estiver merecendo, ela pode receber. Se a pessoa não estiver merecendo, ela pode receber alguma coisa por misericórdia, mas não vai receber a bênção como deveria ou como almeja. E tem um terceiro pormenor, que é que a Santa Avó, olha como são as coisas de Deus. Ela vê, ok, preciso de um milagre, um livramento, uma bênção. Mas ela não vê só o resultado do presente, mas ela consulta também o seu futuro. Para que aquela bênção vai trazer benefícios para você hoje, amanhã e para sempre. Principalmente no que se refere à sua vida espiritual. Porque pode ser que você mereça, você deseja um milagre. Vamos, por exemplo, irmãos. Pelo amor de Deus, não estou direcionando a ninguém, nem quem está nos ouvindo. Mas vamos, por exemplo. A pessoa tem um problema de locomoção, de andar. E ela quer um milagre para voltar a se locomover naturalmente. Mas pode ser que esta pessoa tenha uma inclinação para a dança. E se a Santa Avó realiza o milagre e ajuda que aquela pessoa volte a andar, em um futuro essa pessoa pode passar a ir para um baile, para alguma coisa de danças. Então vai resolver o problema dela hoje, mas no futuro pode afastar ela de Deus. Então a Santa Avó também ela faz esta autoanálise, esta consulta, para que quando realizar algo seja com exatidão, que seja benéfico para hoje e para todo sempre, principalmente no que se refere à sua vida espiritual. Então a Santa Avó ela dá na medida. Nos é dado o direito de pedir aquilo que queremos, mas é de inteligência, sempre que pedirmos, após o pedido, entregarmos na mão dela e dizer, mas que seja feita a tua vontade. Porque se houver este entendimento, a vontade da Santa Avó nunca será uma decisão errada. Entenderam? Então ela tem esse poder de discernir para realizar milagres. O segundo pormenor que queria destacar, a avó de fato tem feito milagres extraordinários. Fez na minha vida, fez na vida de muitos do que aqui hoje participam desta reunião. Irmãos, o fato de estarmos aqui é um milagre. Espero que confiem nisso. O fato de podermos respirarmos é um milagre. Todos os dias que acordamos, nós recebemos um milagre de Deus. Mas há milagres também notórios, visíveis, livramentos.
pessoas que passaram por acidentes muito difíceis e tantas outras coisas mais, assalto, a pessoa tentou atirar e naquele momento não saiu a bala e foi livre. Era um acidente muito forte, era uma chuva, era tantos milagres que não tem como nós mencionarmos aqui. Mas o maior milagre que faz o poder da Santa Avó Rosa é transformar uma vida. Porque embora notórios os milagres que são visíveis no corpo humano, este corpo haverá um fim. Mas o maior milagre que faz a Santa Avó Rosa é a transformação de um espírito. Como lhes disse, e lá nos portões do reino das trevas, lá dentro, onde está todo solto o poder das trevas, ela tirar uma pessoa de lá e transformar em um filho de Deus. Assim como fez Jesus, transformando aquele homem em São Paulo, homem totalmente condenado pelos olhos humanos. Ações reprováveis. Jesus foi lá e tirou aquele homem e transformou em um dos pilares do cristianismo. É o que a Santa Avó tem feito. Transformar espíritos. E, irmãos, a Santa Avó tem o maior prazer de dar o último preparo para o espírito da pessoa, para a pessoa ir para os céus. Embora a gente espero que todos estejam num processo de santificação, mas ainda, irmãos, há uma ligação com o materialismo. Isso é natural do ser humano. Quando está chegando os dias derradeiros, as horas derradeiras nossas nesta terra, é preciso definitivamente haver um desapego e ter uma última lapidação no nosso espírito para poder ir para os céus. E esse também é um dos milagres notórios que os olhos não vê, mas que o Espírito sente, que a Santa Avó Rosa faz. E para concluir, irmãos, um terceiro ponto muito importante a ser destacado nesta noite. O poder da Santa Avó Rosa, como eu pude ler aqui, para manter a nossa igreja santa e disciplinada. Para manter esta igreja, irmãos, longe do mundanismo. Podem confiar com toda sinceridade, irmãos. Se não fosse a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eu não vou dizer que esta igreja não existia com este título, Igreja Apostólica. Mas esta igreja não teria mais um governo teocrático. Podem ter certeza que o mundanismo já teria adentrado a esta igreja. Porque os irmãos estão vendo. Os irmãos estão vendo. Quantas notas têm vindo, não vou nem no ano passado, neste ano. Quando nós falamos em mundanismo, irmãos, não estamos nos referindo apenas à indisciplina, por exemplo. Traje masculino, tem um traje. Então, quando eu contrario, isso aí é mundanismo. E de fato é. Tem um traje feminino. Quando mudou, isso também é. Mas não se resume a isso. O mundanismo, irmãos, tem muitas outras coisas. Inclusive, foram coisas que fizeram com que a igreja apostólica do passado, a igreja apostólica primitiva, viesse a se ruir. Como, por exemplo, o fanatismo. O que é o fanatismo? O excesso de fé. Irmãos, a gente vê, triste, mas a gente vê dentro do nosso meio alguns vestígios de fanatismo. Porque aparentemente a pessoa vai pensar, não, eu estou defendendo a minha fé, não, eu estou defendendo a Santa Avó, mas em excesso. Todo excesso não é bom. A Santa Avó dizia, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Portanto, é preciso haver um equilíbrio. Então, o fanatismo é um mundanismo, e por vezes nós vemos batendo na nossa porta. Outra coisa que está muito à solta, irmãos, a idolatria. A idolatria. Sabia que a idolatria é um mundanismo? Adorar somente a Deus e aos seus santos, irmãos. Já muitos ídolos dentro da igreja apostólica sendo adorado por muitos irmãos. Só porque a pessoa tem um pouquinho mais de capacidade de executar um instrumento, de cantar um hino, de ler uma mensagem, de compor uma letra, uma música apostólica, estão sendo idolatrados. Estão sendo exaltados, glorificados, e a adoração e louvor somente a Deus.
Talvez não perceberam isso. Talvez não perceberam isso, mas por vezes temos idolatrado pessoas comuns, embora são importantes, embora estão colaborando para o bem-estar e o progresso da igreja, mas a glória é a Deus. Nesta igreja ninguém faz nada por vontade própria. Ninguém escreve um hino, ninguém lê uma mensagem, não canta um hino que toca o coração de alguém, é bem verdade. Que toque o coração, ninguém faz isso por vontade e por capacidade própria. Nesta igreja não. E nós, por vezes, estamos permitindo, de certa forma, que o mundanismo adentre desta igreja. Há poucos dias, saiu uma nota no boletim que não pode bater palmas. Mas, poxa vida, qual é o problema? Irmãos, isto é comum no mundo. Talvez em outras entidades. Na igreja apostólica não é comum. Se é comum no mundo, é algo mundano. Portanto, é mundanismo. Outra coisa, nesta igreja existe ordem. E, enquanto o irmão Aldo estava aqui, a ordem vinha dele. Depois, essas ordens foram mantidas e elas são defendidas pelo conselho. E, por vezes, nós temos visto, em alguns locais, pessoas tentando ser donos, tomando decisões por contas próprias. Isso é comum lá fora. Portanto, é algo do mundo. Logo, isto é mundanismo. E às vezes a gente, sem perceber, estamos até sendo instrumentos para que o mundanismo adentre esta igreja. Ritmos, irmãos, quantos ritmos de hinos, tentando mudar o que é sacro, irmãos. Outra coisa, tantos estilos de pregações, já tendendo para o que há no mundo. É normal, está todo mundo fazendo, mas isto é do mundo. Se é do mundo, é mundanismo. Se é mundanismo, não faz parte desta igreja. Aí, com todas as letras, lhes afirmar, irmãos, esta igreja tem se mantido, não foi infiltrada totalmente e não será infiltrada pelo mundanismo, graças ao poder da Santa Rosa. E enquanto houver voz e vida, defenderei esta verdade. Confie assim, irmãos. Confie que a Santa Rosa é a sustentação da nossa igreja. E se porventura precisas de transformação na sua vida, o momento é a hora, o momento é agora, o momento é oportuno. Se precisas que algo seja, você precisa entender algo, se precisa ser convencido de algo, o momento é oportuno, é agora. Se estiverem precisando de uma bênção, de uma graça, até mesmo de um milagre, também é momento oportuno para se entregarem e pedirem à Santa Avó. Mas como palavras derradeiras, lhes digo, sempre que forem pedir à Santa Avó, entendam que lhes é direito pedir o que quiseres, mas é usar de sabedoria ao pedirem, concluir dizendo sempre, mas que seja feita a tua vontade. Se assim fizeres, se a vontade da Santa Avó, que é a mesma de Deus, for feita na sua vida, podem ter certeza, dias melhores virão. Coisas maravilhosas, inesperáveis vocês irão viver. E acima de tudo, está reservado o seu lugar no reino dos céus. Que assim seja, que a Santa Avó seja o centro de nossas atenções. Que a Santa Avó continue sendo aquela luz gloriosa que esteja a iluminar o caminho de todos, levando-nos a encontro a Jesus e, consequentemente, ao reino dos céus. Que assim seja. Amém. Agradeço pela presença e participação de todos, principalmente por esta reverência que colabora muito com o transcurso de nossa reunião e principalmente, irmãos, para que os anjos possam lhe alcançar. Os anjos enviados, os santos que são enviados por Deus, eles vêm para dar a bênção para todos. Mas existe também alguns pré-requisitos para que isso aconteça. E o silêncio e a reverência são fundamentais. Espero e desejo que tudo aquilo que Deus ordenou para que os anjos trouxessem para todos vocês,
que já todos possam estar tomando posse da bênção, da graça, das virtudes que nosso Deus trouxe para todos nós nesta noite. Que assim seja, amém. Eu convido os irmãos a colocar-se em pé, e nós estamos encerrando a nossa reunião com uma oração. Lhes disse que é momento oportuno para aquilo que precisarem, seja uma transformação, um convencimento, um entendimento, uma bênção, um milagre. Portanto, nesse momento, a Santa Avó, os seus ouvidos são todos seus. Portanto, utilize deste momento e apresente a ela os seus pedidos, os seus anseios, e se o fizerem com fé, eu posso lhes afirmar com todas as letras que ela vai te ouvir e vai te atender no tempo de Deus. Vamos orar. Vó bendita e santa, como é bom, vó bendita, podermos em viva voz falarmos do teu nome, do teu poder e da manifestação desse poder. E nós não falamos com dúvidas, e também não é porque é mérito nosso, mas porque o teu poder, vó bendita, nos convenceu desta verdade, que a verdade está aqui, que o que pregamos é a expressão da verdade. Muito obrigado, vó bendita, por toda a graça, por todas as bênçãos, por todos os milagres concedidos a nós. Obrigado por ter sustentado esta igreja. Eu lhes peço com toda sinceridade, vó bendita, não permita, vó bendita, que o mundanismo adentre em nossa igreja. Inclusive, dê-nos sabedoria para que não sejamos instrumentos que venha tentar infiltrar isto. O mundo está perdido, iludido, mas que a Senhora, ó vó bendita, reabasteça-nos com a sabedoria, e essa sabedoria nos dá também a capacidade de discernir, não como a Senhora discernir os espíritos, mas de discernir o bem do mal, o certo do errado, o benéfico do maléfico. E assim, com essa capacidade, que possamos nos desviar das coisas que não são boas, e que as nossas ações sejam boas, semelhantemente às ações da Senhora, do Santo Irmão Aldo, daqueles outros irmãos e irmãs que já viveram, conviveram conosco, e por viverem e terem boas ações já estão nos céus. Que assim seja conosco também, para que um dia tenhamos a felicidade de podermos gozar de toda a felicidade e bem-estar que há na glória celestial. Vó querida, baseado na fé que os meus irmãos têm na Senhora, neste momento abrem os vossos corações, apresentam a ti, ó vó bendita e santa, os seus agradecimentos, acompanharam também dos seus pedidos. Quem sabe são coisas que estavam ali profundas, que carregam há décadas, mas que nesta noite, ao ouvir estas palavras, inclusive ao ouvir que a Senhora tem poder, inclusive de ir e abrir os portões do reino das trevas, então confiaram nisso, e estão colocando para fora este sentimento, esta dúvida, esta coisa ruim que os acompanhava, e agora está lhe apresentando. Transforme, vó bendita, os pontos falhos em qualidades, transforme também as dúvidas em conhecimento, em solução, para que melhores possamos ir embora desta reunião, melhores espiritualmente, melhores como pais, esposos, esposas, filhos, como servos, como cristãos verdadeiros. Atenda também as necessidades dos meus irmãos que aqui estão representados. Pode ser eles próprios, outros pedindo em favor dos seus familiares, que seja feita aquela consulta, avó. Consulte o espírito de cada um, e que a Senhora conceda aquilo que for necessário e de justiça de Deus. E concluo pedindo, se for necessário, vó, use de misericórdia para transformar vidas. Que assim seja. Que a tua bênção, ó vó bendita, neste exato momento, esteja sendo derramada sobre todos nós. Irmãos e irmãs, prezados visitantes, internautas, de acordo com a tua fé, recebam desta bênção, que é a bênção do Espírito Santo e a bênção de Deus e de Jesus. Mantenham ela muito guardada consigo, e podem ter certeza que é esta bênção, que é a paz e a companhia da Santa Avó Rosa, que lhe fará vencedor hoje, amanhã e para todo sempre. Por esta reunião que estamos encerrando, ações de graças e de louvor, apresentamos a
todo o reino dos céus. É o que fazemos agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos e até amanhã.